Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje gravando aquele conteúdozinho mensal sobre o REC 11. Vou ver se pergunta, por que você está gravando um conteúdo com relação ao REC 11? Porque ele é um dos fundos imobiliários que ele faz parte da minha carteira junto com o CPTS 11, né? Então todos os meses eu tenho que ficar de olho, ou seja, ler esse relatório gerencial, ver as principais informações com relação ao REC 11 e mais uma vez ele surpreendeu, né? O dividendo no mês passado tinha sido de 81 centavos e nesse mês foi para 85 centavos, o que anima muito o investidor. Por quê? Porque esses 85 centavos, quando nós olhamos para a cota, está superior, ou seja, bem superior à cotação, né? Bem mesmo, ou seja, ele conseguiu passar, né? Com essa distribuição aí de 81 centavos, tinha havido ali uma pequena quedazinha, né? Devido ao seu dividendo de 81 centavos. Então é normal os investidores de FII acabarem derrubando um pouquinho essa cota para ficar abaixo ali de R$ 81, R$ 80, quando de repente ele solta o dividendo dele de 85 centavos e nós percebemos que a cota dele está a R$ 83,80, ou seja, a tendência desse dividendo aqui que está a 11,93 é subir na atualização aqui do painel do investidor 10, ou seja, ele vai estar voltando aí a pagar 12% novamente para quem está investindo agora. Só que eu não montei posição no REC 11 agora. Eu já tenho uma posição aí bem antiga nele, onde eu estou ganhando mais de 14% aí, porque eu peguei ele no período onde ele já estava descontado. Por quê? Porque no atual momento ele continua descontado, né? Você consegue comprar ele com um desconto de 10%. E olha que quando eu comprei, ele estava com desconto de 20%. Então dá para você imaginar quanto ele estava descontado quando eu montei posição. Ele tem uma liquidez de 2,96 milhões. Ele vem se valorizando bastante ao longo dos últimos 12 meses, batendo a casa de 9,46, ou seja, ele vem subindo porque ele tem uma carteira majoritariamente indexada à inflação, e quanto mais inflação, mais o REC 11 ele paga. Então, por isso que ele vem subindo aí, né? Tem um belo patrimônio de 2,47 bilhões e 26,44 milhões de cotas distribuídas no mercado, um fundo de papel. E uma das coisas que me atraiu quando eu investi no REC 11, primeiro, ele estava com desconto de quase 20%, estava entregando 14% de dividendo ao mês e tem uma das menores taxas do mercado, somente 0,2. E eu acho essa taxa muito baixa quando nós olhamos para o portfólio dele, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem 175.983 cotistas, né? O seu valor patrimonial está na casa de R$ 93,30 e a alegria do investidor foi esse belo 85 centavos, certo? Se nós olharmos aqui, ele vinha sofrendo aqui nos últimos 1 ou 3 meses por causa do dividendo dele que tinha caído. Por quê? Ele chegou a pagar R$ 1,25, né? Que fez as cotas dispararem. Depois ele baixou esse dividendo para casa de 80 centavos, que fez as cotas caírem. Por isso que está esses valores negativos. Mas se nós olharmos aqui antes dessas movimentações, dessa distribuição de dividendos inferiores, estava tudo verdinho, ou seja, ele estava conseguindo bater tranquilamente o IPCA, certo? Quando nós olhamos aqui o histórico dele, atualmente, né, está pagando 11,93, mas olha o que me chamou a atenção quando eu montei posição.
Nos últimos 5 anos, ele vinha pagando em média 16,72, mas não vou mentir para vocês, não peguei o período de 16,72, mas peguei o período de 14% e é o que eu venho recebendo aí com o REC 11 e muito feliz, né? Como nós podemos observar, na boa parte do tempo ele vem pagando ali acima de 90 centavos, né? E como a cotação dele fica ali na casa dos 80, então ele consegue pagar aí tranquilamente acima de 1%. Tá aqui, ó. Olha a evolução se nós olharmos os últimos um ano. 78 centavos, 77, 75, 81, 88, né? Com sinalizações do CDI para baixo, 94, 1,29, 0,76, 0,81 e 0,85. E se vier inflação aí, que todo mundo está apostando, as bolsas de valores estão apostando, esse dividendo aqui volta de novo para a casa de R$1 e é isso que nós esperamos. E o portfólio do REC 11 eu considero um dos melhores. Por quê? Porque o REC 11 ele tem uma das carteiras mais pulverizada de CRI. Ó. Só mostrar aqui para vocês. Ó. Ele tem só na carteira dele de CRI, né, espalhado aí no mercado, ele tem 99 CRI espalhado no mercado. Então, para dar um bucho aqui, é muito difícil porque são 99 CRI diferentes. Claro que a maioria deles indexada principalmente ao IPCA. Ele tem uma carteira de fundo imobiliário, mas essa carteira de fundo imobiliário só tem 4 fundos imobiliários. SNCI 11, Valora CRI Infra, Porto Seguro e VRTM 11. Então, ele só tem esses 4 fundos imobiliários. E por possuir 4 fundos imobiliários somente, é que o salvou da crise do RDM 11. Porque o RDM 11 ele tinha uma carteira pulverizada de CRI. Mas qual foi o problema do gestor do RDM 11? A burrice que ele cometeu. Ele pulverizou a carteira de CRI. Quando ele pulverizou a carteira dele de fundo imobiliário, ele acabou botando dentro dessa carteira DEVA, Tordesilha, HCTR, e ele tinha posições muito grandes. Então, quando esses fundos começaram a sofrer, levou o IRDM junto para o buraco. Tanto que o IRDM 11 está fazendo um trabalho de desmanchar sua carteira de fundos imobiliários. Já o REC 11 não cometeu esse erro, por isso que HCTR, DEVA, IRDM 11, Tordesilha estão sofrendo e arrastando o IRDM 11 junto. E além disso, ele tem algo muito parecido com o MXRF11. O MXRF11 tem uma carteira de CRI pulverizada e tem imóveis, né? No caso aqui, o REC 11 tem uma carteira pulverizada de CRI, tem uma carteira de fundos imobiliários e tem um imóvel que é o excelente imóvel Morumbi Plaza. Ou seja, não é qualquer coisa, é um excelente imóvel, você pode estar entrando aí na internet e conhecendo ele mais um pouco, certo? Então, esse é o fundo imobiliário REC 11, você que não conhecia, né? Apresento para vocês, na minha opinião, eu considero ele um dos melhores fundos imobiliários. Claro que quando o CDI estava na lua, você não vai conseguir extrair todo o potencial do CDI na lua. Mas quando o CDI estiver na média e a inflação estiver comendo solta, aí o REC 11 vai pagar aquele belo dividendo, porque quando o CDI estava 13,75, ele já estava pagando 14%. Imagina aí quando esse IPCA ele começar a disparar e o governo tiver que fazer jogo de cintura para segurá-lo, que são principalmente nos próximos 2 anos, né?
porque nos próximos 2 anos vamos ter eleição para presidente e para se reeleger para presidente vai ter que ter muito dinheiro circulando na mão dos parlamentares, nas mãos de vários grupos no intuito de reeleger, né? Ou seja, vai abrir o cofre. Já abriu, né, com várias emendas que já foram liberadas aí no primeiro e no segundo ano. Então a esperança é que ao invés de 50 bi, isso vai ir para 100 bi ou 150 bi. Né? Nossa esperança aí é 100 bi. Né? Ou seja, no mínimo duplicar esse valor nos próximos 2 anos. E se o governo gasta mais, ele gasta mal, mais pau na inflação e mais retorno aqui no REC 11, mas também, por outro lado, CDI subindo também para tentar segurar a inflação, o que vai ser bem difícil, né? Subir o CDI, porque ele já subiu. Se ele subir, ou seja, ele fizer um V agora e ele subir, ele enterra a indústria brasileira. Então, por isso que eu acho que a inflação vai comer solta e a taxa não vai subir. Certo? Dificilmente a taxa vai subir. Por quê? Porque se essa taxa que está agora, ela fizer um V e ela subir, ela quebra as indústrias. Porque as indústrias já estão sufocando, né? E existe a esperança da queda do CDI, não tem mais como subir. Caso decida-se subir o CDI, né, para segurar a inflação, vai ser a morte das indústrias, ou seja, você que tem posição em ação, você tem que estar preparado porque o couro come, certo? E o fundo imobiliário, o couro come aqui também, né? Por isso que você tem que estar com as cotinhas ali dos fundos imobiliários com o menor preço médio possível, que é para quando despencar, bater lá no seu preço médio lá embaixo e você permanecer tranquilo, certo? Então, valeu, esse era o conteúdo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado, né? Quem não conhecia o REC 11, passe a conhecer agora, é um dos fundos que eu tenho na carteira de papel, junto com o CPTS 11, né? Eu também tenho o MXF11, não vou mentir para você, posso até abrir aqui a minha carteira, mas o MXF11 eu só tenho uma cota do MXF11, certo? Nunca tive mais uma cota do MXF11. Não, você está dizendo isso porque o MXF11 está passando por uma crise. Não, é porque lá atrás ele já tinha passado por essa crise de inadimplência. Como resolveu, ele se valorizou, certo? Então, como eu já sabia que ele tinha problema no passado, eu não tenho posição no MXF11. Para não dizer que eu não tenho posição, eu só tenho uma cota e posso até mostrar para vocês. E por que eu tenho uma cota? Só para acompanhar o que acontece com o MXF11, certo? Então, eu tenho uma cota, por quê? Porque possuindo uma cota, tudo que acontece com o MXF11 vem parar no meu e-mail porque eu tenho uma cota. Certo? Então, eu tenho uma cota só para acompanhar o que acontece com o MXF11. Votações, informações, é por isso que eu tenho. Porque senão eu nem teria nenhuma cota do MXF11, certo? Tanto que essa cota que eu tenho, ela comprei por R$10,25 e agora ela está batendo R$10 e eu não vendi. Ela vai permanecer lá porque a finalidade não é investimento, é eu acompanhar o que vem acontecendo com o MXF11, certo? Minhas posições são REC 11 e CPTS. São esses dois fundos que eu tenho, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. E você que não é seguidor, segue aí o nosso canal. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário, diz aí quais são os fundos de papéis que você tem aí na sua carteira, qual é o tipo de estratégia. No meu caso, eu tenho o REC 11 e o CPTS 11. Por causa desse cenário agora do governo petista, eu prefiro ficar com fundos que eles sejam meio a meio, né? Que eles tenham uma maior exposição à inflação, mas que eles tenham também uma exposição ao CDI, certo? Essa é a minha estratégia. Nesse atual momento não quero nada extremo, nem tanto CDI e nem fundo somente de IPCA. Eu quero ficar aqui no meio, ganhar nos dois cenários, porque está um cenário bem previsível. Então, prefiro ter no atual momento esses dois fundos. Mas não minto para vocês. Pode muito bem eu gravar conteúdo aqui para vocês e dizer que eu mudei. Eu posso muito bem, né? Não fico amarrado a fundo imobiliário. Comprei e nunca mais vou vender. Se eu perceber um cenário de benefício de montar a posição em CDI, eu monto.
E se eu observar um cenário onde é interessante aumentar a posição em um fundo de inflação, que tem muita gente fazendo aí com PLCR11, eu posso muito bem fazer, mas não é a minha estratégia no atual momento, certo? Porque essa história de comprar fundo imobiliário e não vender nunca mais, isso é conversa para ganhar views, né? Conversa para ganhar views. Ninguém compra fundo imobiliário e ação para o resto da vida, não. Isso daí é mentira, né? É papo de enganação, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.